todos, eu sou a doutora Tatiana, médica e presidente do Hospital Bom Jesus dos Passos, e hoje eu trago para vocês um projeto que a gente vai desenvolver falando um pouquinho de gestão e saúde. Então, nesse podcast eu vou trazer convidados para conversar um pouquinho sobre gestão, sobre saúde, e hoje a gente vai iniciar com a Fê, fazendo algumas perguntas sobre a minha vida, sobre a carreira, sobre o desafio que é fazer a gestão do hospital. Tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda aos estúdios do Grupo Nova Era. Muito obrigada. Doutora Tatiana, iniciando esse novo projeto aqui, podcast Gestão e Saúde. Então fica ligadinho que hoje eu estou aqui, vou adentrar a vida profissional dela, mas se você tem uma dúvida, manda pra gente nesse telefone que tá aqui, que no próximo podcast ela também vai estar respondendo. Vamos começar? Bora. Doutora, vamos começar já falando um pouquinho do nosso hospital. Quando que iniciou essa parceria da doutora Tatiana com o Hospital Bom Jesus dos Passos? Então, eu já trabalho no hospital, atuando como médica, desde 2013. Então, já estou há muito tempo no hospital. E nesse processo, em 2019, o Dr. Fernando me chamou para compor uma chapa para concorrer à eleição do hospital. Na época, o hospital sofria uma das suas piores crises financeiras, né, estava uma situação muito complexa, né, de trabalho, enfim. E no momento eu aceitei o desafio, né? Lembro de conversar com o Dr. Fernando sobre a minha inexperiência em gestão, mas a gente acabou topando esse desafio e iniciamos. Então, no final de 2018 houve a eleição, nós fomos eleitos e assumimos o hospital. Então, no ano de 2019, eu, enquanto vice-presidente, a gente contratou uma auditoria, né, externa para fazer uma avaliação de como o hospital estava na época, para a gente entender em que pé que estávamos, para daí então iniciar um planejamento estratégico. Essa auditoria durou estava prevista para 3 meses e durou cerca de 7 meses. Então, Nossa! Foi bastante tempo. Né, tinha muitas questões a serem analisadas, avaliadas, enfim. E em agosto de 2019, nós fizemos uma apresentação pública, eu lembro até hoje, lá no auditório da UDESC, né, onde nós chamamos toda a sociedade. Né? Coragem, doutora? Sim, é necessário, É né? necessário. A gente precisava mostrar como estava o hospital, né? O cenário que ele se encontrava. Então, eu lembro que na época a auditoria entendeu que o hospital não era viável naquele momento, da forma como ele estava sendo gerido até então. Então, a partir daquilo, a gente sentou, fez um planejamento estratégico, né? E durante todo esse processo, eu me interessei muito em gestão. Então, iniciei um MBA em gestão, comecei a estudar gestão. E aí, adentramos o ano de 2020, né? Ainda numa situação financeira bem complexa, e foi o ano da pandemia. Né? Então, em março, a pandemia foi decretada. Em abril, o Dr. Fernando, por motivos pessoais, precisou se afastar do cargo e eu acabei assumindo a presidência do hospital. E como que a doutora olha, né? Depois de tanto tempo que se passou, olha para trás, bate aquele... Será que me arrependi, não me arrependi? O que a doutora tira dessa trajetória? Então, não me arrependi de forma alguma, né? Foi uma descoberta, né? A gestão na minha vida foi uma descoberta. Eu não sabia o quanto eu gostava de fazer gestão, principalmente em saúde, né? Que é a minha área, que é o que eu entendo. Então, nesse caminho que a gente percorreu de 2019 até hoje, eu olho com muita alegria para o caminho que a gente conseguiu desenvolver dentro do hospital. Né, a nossa gestão. Então, eu assumi a presidência do hospital em 2020, depois na próxima eleição que teve, eu fui eleita novamente, então estou no hospital, à frente do hospital desde 2020, né, então já são 5 anos enquanto presidente do hospital e eu vejo o quanto conseguimos desenvolver o hospital durante esse processo. Então, vejo crescimento, vejo maturidade da gestão, né? A gente conseguiu profissionalizar isso dentro do hospital, então isso fez uma diferença muito grande, né? A gente conseguir trazer um olhar mais crítico, mais profissional para dentro da gestão. Então, eu vejo, assim, essa caminhada, essa trajetória com muito orgulho. E a gente percebe, assim, até vou mandar aqui um abraço a todas as pessoas que participam, que fazem parte da nossa família, né? Porque são tantos relatos, né, doutora? E as pessoas comentam muito sobre essa nova gestão, sobre o olhar, sobre o cuidado. E, de fato, quando eles dizem eu faço parte, eles estão falando com o coração, né? Porque eles veem o esforço, porque a gente sabe que o nosso hospital ele é mais de 90% SUS,
né, doutora? Então, a gente já vai adentrar um pouquinho, já trazendo um pouquinho da questão do SUS. Como é que funciona hoje o hospital? Né? A gente sabe que o hospital é mais de 90% SUS, né? Então, a gente atende, é um hospital filantrópico, né? Então, uma entidade privada, filantrópica, sem fins lucrativos, que atende mais de 94% SUS. Né? E a gente entende como sendo, de fato, a missão do hospital, né? Atender quem mais precisa. Então, a nossa ideia é que a gente se mantenha, assim, atendendo a maior parte SUS, porque a gente entende que o hospital existe para isso. Né? E aí sim entra um grande desafio, porque não é novidade para ninguém, a tabela do SUS é deficitária, né, há muitos anos, então é um eterno equilibrar os pratos para a gente conseguir seguir em frente e além de seguir em frente, continuar crescendo, né? Então, tivemos aí um percalço em 2023, nós vínhamos numa crescente de serviços, de oferta de serviço em saúde, e em 2023 perdemos um recurso muito importante, né, que era em torno de 1/3 da nossa renda mês. Então, isso nos colocou de novo num cenário de crise financeira, porque a gente está sempre na corda bamba, né? Então, a perda de um recurso importante fez com que a gente voltasse a frear o crescimento e agora, no ano de 2025, a gente vem buscando novamente esse equilíbrio para voltar a crescer. E quando a gente fala em recurso, né, e mais de 94% SUS, a gente já vai trazer algo aqui que muita gente aí comenta, mas entrou recurso tal, o deputado enviou recurso tal. Como é que funciona isso? A gente sabe da questão do SUS, né? A gente faz toda a prestação de contas ali. Como é que funciona? A gente faz a prestação de contas e no outro mês o SUS já nos repassa os valores? Então, hoje o que compõe essa renda SUS do hospital são recursos municipais, estaduais e federais, né? Então, todos os meses a gente recebe recursos fixos, pelo trabalho que a gente, né, executa dentro do hospital, mas voltando a dizer, é SUS, então não é equalizado esse valor, não é o que custa, né? Então a gente está sempre trabalhando com um déficit. Então existe até uma questão que a gente está buscando equalizar, que é a PPI, que é relacionada à nossa produção, né? Nós hoje produzimos... Isso já percorreu uma estrada longa já? Já, desde 2019 a gente não tem um equilíbrio, né? Que é o que a gente produz para o que a gente recebe. Então, hoje a gente produz para em torno de 350 mil e recebe 50, mais ou menos, né? Então, aí a gente já sai de cara de um déficit enorme. Então, assim, são muitas questões que a gente precisa equalizar para que lá no final, na ponta, o paciente possa ser atendido sem faltar medicamento, sem faltar mão de obra, sem faltar o que precisa para prestar um serviço de qualidade. E quando a gente fala de verba dos deputados estaduais e federais, porque as pessoas perguntam e as pessoas têm dúvida, presidente. Sim. Uma hora presidente, uma hora doutora, né? Vamos lá. As pessoas pensam assim, foi o deputado estadual lá, que a gente quer mandar um abraço aqui para todos, que nos ajudam muito, né, doutora? Sim. Mas assim, eles vão lá. Como é que funciona esse repasse? Então, Fê, as emendas eu sempre digo que são de extrema importância, né, para a sobrevivência do hospital, porque são um recurso extra que entram. Mas é sempre importante a gente esclarecer que não é um recurso mensal. Doutora, né? Fala olhando para aquela câmera lá, doutora, então para explicar para o nosso povo. É um recurso que ele vem numa única vez, né? Então, o deputado indicou uma emenda de 300 mil para o hospital. Então, essa emenda ela é indicada no ano para entrar no ano seguinte. Né? Então, existe um caminho a percorrer, né? Existe um plano de trabalho que precisa ser feito, né? Depois prestado conta. Então, quando a gente anuncia o recebimento ou a indicação de uma emenda, existe um caminho longo a ser percorrido até ela entrar oficialmente, né? Então, talvez as pessoas vejam assim, quando a gente tem, né, um volume legal de deputados querendo endossar o nosso trabalho e apoiar o hospital, mas o deputado mandou 300, outro mandou 100, outro mandou 200, e aí parece que está entrando um volume de dinheiro enorme, né? Mas lembrando que isso não é mensal,
né, que isso vem com um destino, que a gente diz, né, são as verbas carimbadas, elas vêm para a gente gastar esse recurso com o que foi feito no plano de trabalho. Que né? daí Então, vem uma reforma às da vezes, cozinha. Isso, às vezes é investimento, às vezes é auxílio no custeio mesmo do hospital, que é o que a gente diz que salva, né? Porque um mês fecha deficitário, se a gente tem naquele mês uma emenda de 100, de 200 mil, já dá um alívio, né? Já dá um equilíbrio. Então, é dessa forma que entram esses recursos. E aí existe muita dúvida, né, das pessoas, onde que esse recurso vai, onde que se presta conta, né? Todo recurso público precisa ser prestado conta, né? Então, a gente presta conta a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, e a gente coloca todos os meses no nosso site prestação de contas, né? A gente tem lá um link onde a gente presta conta das emendas que entram, onde a gente gasta cada recurso desse. Então, a gente tenta trabalhar da forma mais transparente possível, né? Dentro, claro, respeitando a LGPD, enfim, mas entendendo que o recurso público precisa ser respeitado e usado com parcimônia, com cuidado, né? Então, a gente tem esse lugar lá no site do hospital e eu sempre repito isso, a direção do hospital está sempre aberta a responder questionamentos e dúvidas relacionadas a esses investimentos, né? Então agora a doutora aí fez uma explicação aí top pra gente. Doutora, vamos dar spoiler do projeto que a gente vai estar startando no nosso hospital? Então, esse projeto é um outro projeto que a gente vem elaborando com muito cuidado e com muito carinho, que é o Hospital na Comunidade, onde a direção do hospital vai, né, uma vez por mês, visitar as comunidades de Laguna, levando números do hospital, né, e se colocando à disposição da comunidade para debater, para ouvir críticas, né, que a gente possa elogios juntos, também, com certeza, mas que a gente possa crescer juntos, né, e entender o que a comunidade pensa do hospital, o que a comunidade precisa do hospital para que a gente consiga desenvolver, atendendo principalmente a nossa comunidade. Então, acho que vai ser um projeto de bastante orgulho para nós, né, e aproximar a comunidade do trabalho que é feito, porque é para a comunidade que a gente faz esse trabalho diário. Isso comprova a transparência, né? Com certeza. Transparência, né? Quanto que é o nosso investimento lá na Copa? Alimentação? Isso, a nossa ideia é levar os números, né? Quanto custa a Copa, quanto custa a higienização, quanto custa manter os médicos na emergência, folha de pagamento, medicamento, né? Quanto custa cada internação, como é que a gente gere isso tudo, né? E como a gente faz isso tudo sendo mais de 90% SUS. Então é importante a comunidade entender isso, e eu acho que o passo que tu compreende como as coisas funcionam, tu passa a entender aquele processo e a se sentir pertencente àquele processo. Afinal de contas, o hospital é da cidade, né? O hospital é de Laguna e a cidade precisa estar mais ativa nesse processo de entender o hospital, de cuidar do hospital. Então, a nossa ideia é nos aproximarmos e levarmos transparência para a comunidade. E ontem nós recebemos eu vou falar aqui, ela vai saber que eu estou falando dela. Ontem nós recebemos um relato na ouvidoria falando da importância de ter um hospital em Laguna. Do atendimento que ela teve desde a hora que ela entrou para preencher o cadastro lá com a nossa menina. O nosso mocinho lá da portaria, lá, quero mandar um abraço para ele, que teve um carinho enorme a recebê-la no nosso hospital, os médicos. Então isso é gratificante, né, doutora? É muito. Eu sempre falo, né, para o nosso pessoal a importância que a gente tem no atendimento a quem necessita. Quem procura um hospital, procura porque tá precisando, não, né? Tomar um Ninguém vai passear. Então, quando a pessoa chega lá, ela já chega muito angustiada, às vezes sentindo dor, às vezes muito preocupada com o familiar que tá lá. Então, é nosso papel entender isso de antemão e tentar prestar o melhor atendimento para essa pessoa. Muitas vezes a pessoa chega lá angustiada, já gritando, brigando, e eu sempre falo, a gente não pode levar isso pro coração, né? Porque a gente tá lá para acolher essa pessoa. Então, muitas vezes ela vem sim despejar na gente a angústia que ela tá sentindo. Não porque ela não gosta do teu trabalho ou porque ela tem alguma coisa contigo, não é pessoal, mas é porque ela tá transbordando aquele sentimento de dificuldade que ela tá passando e nós estamos lá para acolher. Então, esse é o caminho que eu tento mostrar para o nosso pessoal e seguir enquanto gestão, né? Enquanto gestora do hospital, fazer com que as pessoas entendam que o nosso papel lá é acolher e é aliviar o sofrimento, principalmente. Olha só, hein, doutora, hein? Doutora, agora vamos lá. A gente sabe que a maioria dos hospitais de Santa Catarina, a parte administrativa, o presidente ali, ele não tem uma formação médica, certo? Isso facilita o teu trabalho como presidente? Com certeza. Claro que eu tive que estudar gestão,
né, Fê? Boa. Porque, claro, porque assim, enquanto formação em medicina, nós não temos gestão, né? Então a gente se forma médico para cuidar de doença, para cuidar de paciente. Então a gente não sabe gerir. Então eu tive que estudar, me aprofundar na gestão, né? Fui estudar, fui fazer MBA para entender de gestão em saúde, mas sendo médica, isso facilita o meu olhar. Né? Eu consigo entender quais são os pontos mais frágeis, né? Porque é muito diferente você gerir um hospital do que você gerir uma empresa, né? Uma empresa qualquer, que vise lucro, né? O hospital, principalmente o hospital filantrópico, Tem lucro? como o nosso, tá longe disso. Não passou nem na curva. Não, mas se eu fosse com esse olhar da gestão do empreendedor, eu fecharia vários setores que me dão prejuízo, né? Mas a gente está falando de emergência, como é que eu vou fechar a emergência de um hospital? Ai, doutora. Né? Nós estamos falando de UTI, como é que eu vou fechar a UTI de um hospital? Então, é muito diferente o olhar e a estratégia que deve ser usada quando a gente está se falando de gestão em saúde, principalmente do hospital filantrópico que atende mais de 90% SUS. Então a gente não pode esquecer, né, a gente escuta, né, muitas pessoas falando, mas falta gestão, ou precisa reduzir custo, precisa reduzir folha de pagamento, né? Mas a gente segue, né, normativas e questões que são muito específicas da área da saúde que não nos permitem simplesmente cortar profissional. Aqui nesse setor eu vou trabalhar com 2 técnicos e um enfermeiro. Não, eu preciso seguir normativas, né? Então a gente consegue, eu até brinco que a gente chega a fazer mágica, não é milagre. Isso é verdade, né? Ela sempre fala isso. Porque a gente trabalha muito na estica. Né, para conseguir fazer com que o trabalho... É uma manta que cobra o pé, destapa a mão e assim vai. Isso, e a gente sempre lá no final preza pelo melhor atendimento ao paciente. Então, é um equilíbrio de pratos que é muito difícil de fazer. Não é impossível, tanto que a gente está aí, né, crescendo e caminhando, mas é muito diferente, né? Tem muitas peculiaridades, muitas particularidades da gestão em saúde que é diferente de uma gestão geral, assim, né? Uhum. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração também. E é um diferencial. Gente, é um diferencial que eu digo pra que entende o que a gente fala, né? Sabe onde são as dores. É isso. Porque tu tá lá na ponta, tu tá nas 2 pontas, na verdade, né? Eu lembro sempre que o ano de 2020 foi de muito aprendizado, né? Porque eu assumi a gestão do hospital enquanto presidente, né? Assumi a presidência e a direção executiva, né? Porque também tô no dia a dia, não é só na presidência do hospital, mas também na direção, colocando a mão na massa junto. E foi o ano de pandemia, então nós tínhamos déficit de profissional médico, então eu trabalhava na direção, na gestão, mas também na linha de frente, emergência, enfermaria, alguns plantões de UTI, então foi um ano de muito aprendizado, porque eu sabia exatamente o que se precisava em cada ponto do hospital. Né? E estando na gestão eu conseguia trazer esse olhar. Então foi um ano de muito aprendizado, muitos desafios, né? A pandemia foi assim um tempo de muito desafio, não só pra gente, acho, né? Para todo mundo. Então ser médica nesse processo de alguma forma facilitou esse olhar. Né? E o que eu acho mais interessante, sabe o que é, doutora? É que assim, a gente que tá pelo hospital, caminhando lá nos corredores, eu me recordo de uma ouvidoria que fui fazer. E ela falou da doutora, e se chorou, se emocionou e tal. E tu sabes que ela é presidente do hospital? Eu perguntei pra ela. Ela disse, não sabia. Sério? A presidente que tá atendendo a minha mãe? Sabe? Sim. E porque as pessoas têm como, né? A presidente é algo que não se tem acesso. Imagina. Né? E a nossa presidente, a gente tem o privilégio de a nossa presidente estar todos os dias lá caminhando. Né? A gente tem acesso, não tá bom aqui, presidente, precisamos disso, como é que a gente vai fazer? Então, é um diferencial muito grande. É enorme e faz realmente diferença esse olhar, né? Um olhar de quem tá lá atendendo o paciente, quem tá escutando nos corredores, né? Não só os pacientes, mas os colaboradores também. Né? Então, esse fácil acesso e essa troca, ela facilita muito a gente entender qual vai ser o foco, né? Qual vai ser o foco da nossa estratégia, o que a gente vai melhorar, o que a gente precisa modificar, porque não tem como você gerir algo que você tá aqui em cima.
né? Você precisa ouvir quem tá na base, você precisa estar ali junto, porque é quem tá lá na ponta que vai fazer o dia a dia, né? Que vai fazer essa máquina girar. Então a gente precisa estar junto para entender o que precisa, o que a gente pode melhorar, o que os olhares precisam estar alinhados na mesma direção, né? E eu já vou puxar aqui uma pauta aqui com a doutora aqui. Doutora, há quanto tempo formada em medicina? Esse ano, 16 anos. 16 anos, quase revelando a idade aqui, a doutora. Doutora, 16 anos. A gente sabe que o nosso hospital é referência em psiquiatria, que depois eu vou trazer também, porque é algo que todo mundo quer saber como é que funciona, como é que não funciona. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados paliativos. Mas antes de tu iniciar, eu estava conversando aqui nos bastidores com os meninos aqui da Nova Era, que sabe aquela pessoa que tu tem uma conexão? E eu tenho essa conexão. E logo que a gente iniciou o trabalho com o hospital, a gente foi saber o que o hospital fazia, o que o hospital não fazia. E quando eu fiquei sabendo da questão dos cuidados paliativos, e que também fiquei sabendo que tu era a pessoa responsável por esse projeto, eu vou te dizer que, nossa, eu vou te dizer que encheu meu coração de alegria, sabe? Pela pessoa que tu é, isso eu já te falei em alguns momentos, né? Pela pessoa que tu é, pelo ser humano que tu é um ponto fora da curva. Imagina. Sabe? Porque o olhar que tu tens, sabe, para as pessoas, sabe, tu te compadece com aquela dor, tu sente aquela dor, tu sofre com aquela pessoa, então isso é um diferencial. Porque o canudo todos pegam, né, doutora? Tendo recurso, todos pegam, né? Mas agora aquele que veste a camisa e que de fato tem um dom para trabalhar, né, independente da profissão, são poucos. Né? Então vamos falar um pouquinho de cuidados paliativos? Vamos, te agradeço esse carinho. Bom, cuidado paliativo surgiu na minha vida, eu estava há 10 anos formada. Na época que eu me formei, se falava muito pouco em cuidado paliativo no Brasil, né? Então, na minha faculdade inteira, eu não escutei falar, né? Não tive aula, não tive nada a respeito de cuidados paliativos. É uma especialidade recente, né? Tem aí pouco mais de 20 anos de estrada, então eu entrei em contato com essa especialidade pouco mais de 6 anos atrás, e foi onde eu me encontrei enquanto médica, né? Eu percebi que eu já praticava os princípios do cuidado paliativo sem saber que tinha esse nome. Não sabia. Sem saber que tinha esse nome. Então, é uma especialidade que eu me identifiquei muito por a gente conseguir enxergar o paciente para além da doença. E eu sempre entendi que tinha que ser dessa forma. Não dá pra gente tratar um câncer. Eu estou tratando uma pessoa que tem uma doença. Não tem como a gente reduzir a vida toda de uma pessoa, a biografia inteira dessa pessoa, àquele momento que ela está vivendo. Então, a gente precisa sim cuidar da doença, precisa tratar, precisa, né, olhar para isso, mas existe toda uma camada que precisa ser cuidada também, que é de fato quem faz ser aquela pessoa o que ela é. Então, não podemos tratar aquela pessoa sem entender como ela pensa, como ela sente, o que é importante para ela, né? Quais são os valores que são inegociáveis para aquele paciente. Eu preciso saber, né? Para poder tratar ele como ele gostaria de ser tratado e não como eu acho que ele deveria ser. Então, eu, enquanto médica, tenho a parte técnica e tenho a obrigação e dever de mostrar essa parte técnica, quais são os tratamentos, quais são as linhas de tratamento, o que pode ser feito, cirurgia, medicamento, né? Então, ou não tem mais nada também para se fazer. Podemos chegar nesse momento, e eu não gosto de usar essa palavra, não tem mais nada para se fazer, porque eu digo que sempre tem o que ser feito. Né? Talvez a gente não tenha mais nada para fazer pela doença, mas pelo doente, pelo paciente, a gente sempre vai ter o que fazer, até o último momento, né? E às vezes até depois disso, quando a gente segue cuidando a família, né? No período de luto, nesse processo que é muito delicado, que é muito difícil. Então, a equipe de cuidado paliativo, ela deveria, né? Num cenário perfeito, entrar juntamente com o diagnóstico. Então, a gente entra no diagnóstico mas e vai... Não acontece. Não, ainda não. Né? Ainda não. Mas aí a gente teria tempo para ir desenvolvendo esse cuidado, né? Esse cuidado que é longo e que não é muito profundo para ser tão rápido, né? Às vezes a gente precisa
precisa fazer de forma rápida, porque o paciente já está em processo ativo de morte, já está no final da doença. Mas, de maneira geral, quanto mais tempo a gente tem, mais a gente consegue aprofundar o conhecimento e o cuidado com esse paciente, construindo uma relação de confiança, né? Para você se deixar cuidar por quem você não conhece é muito difícil. Muitas vezes é assim que acontece. Então, quando você consegue construir com o paciente um processo de confiança, de cuidado, né, isso fica muito mais fácil de acontecer. Então, o cuidado paliativo, e voltando, né, entrou na minha vida há cerca de 6 anos atrás, quando eu de fato entendi o porquê eu escolhi a medicina. Era para isso. Era para exercer os cuidados paliativos, era para exercer uma medicina que cuida, né, que alivia o sofrimento. Então, dentro de todas as áreas, eu me encontrei nos cuidados paliativos. Parabéns, está no lugar certo, na hora certa. Quando a gente lançou nas redes do hospital no Instagram um vídeo da doutora falando sobre os cuidados paliativos, eu me recordo que chegou um comentário assim: se a doutora não quiser responder, pode ficar à vontade. Tchau. Mas os cuidados paliativos, ele é o fim? Não. Ele não é o fim. Não, ele não é o fim. Ele imagina que os cuidados paliativos é uma rede de cuidados que vai chegar num dos momentos mais difíceis da tua vida. Quando você recebe uma notícia de uma doença difícil, de uma doença grave, de uma doença que muitas vezes não vai ter cura. E esse cuidado e essa especialidade, né, que não é só médica, é multiprofissional, ele chega para ser um amparo. É isso que é o cuidado paliativo, não é um fim, né? E assim, se a gente pensar nesse processo de fim, estamos todos caminhando para esse lugar, né? Então, a gente tem que entender que o cuidado paliativo, ele olha para a vida e não para a morte. A gente vai trazer vida enquanto houver tempo de vida. Então, a gente vai cuidar daquela pessoa para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível no tempo que ela ainda tem. Então, muitas vezes a gente tem a especialidade associada ao fim, porque muitas vezes é onde nos chamam, né? Para cuidar daquele sintoma de fim de vida, para tentar amparar a família naquele processo, mas nós não estamos falando de fim, nós estamos falando de uma equipe que vem trazer qualidade de vida e amparo ao sofrimento. Respondeu a pergunta, né? Então vamos lá. Doutora, como é que funciona hoje esse trabalho dentro do nosso hospital? Então, hoje a gente tem uma comissão que está em funcionamento desde o ano passado, né? Vou dar um abraço para todo mundo. Sim, nessa comissão. É uma comissão maravilhosa, que a gente tem ali uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem psicóloga, tem fisioterapeuta, assistente social, né? Então, são muitas especialidades, porque eu sempre digo que não sou eu, né? Todo mundo que está no contexto do cuidado paliativo diz que não tem como fazer cuidado paliativo sozinho, porque a complexidade do ser humano é tão grande que não tem como uma única especialidade conseguir, né, dar conta de cuidar desse sofrimento. Então, a gente precisa estar sempre em equipe, né, trabalhando em equipe. Então, desde o ano passado, a gente conseguiu implementar a nossa comissão. A gente teve um período de capacitação de 6 meses, que está para encerrar agora, e a partir do próximo semestre a gente vai começar a fazer ações de capacitação para todos os colaboradores do hospital em cuidados paliativos, porque o paciente de cuidado paliativo, ele não está só na enfermaria, né? Ele chega na emergência, ele vai para UTI, ele tá na ala psiquiátrica, né? Ele tá em todos os locais do hospital. Então, a gente precisa que a equipe entenda, né, os entendimentos básicos dentro do cuidado paliativo para poder receber aquele paciente da melhor forma, e não só o paciente, como a sua família também. Como a doutora estava falando, esse cuidado é para o nosso paciente e para toda a família, né? Isso. Porque há um desgaste, todo mundo que já passou por uma situação dessa, né, de receber uma notícia de uma doença grave que ameace a vida, entende que não é só o paciente que recebe essa notícia, é toda a família, né? E ela desestrutura toda né, a questão familiar, porque às vezes aquele paciente era quem provinha a família, né, que tinha, né, o emprego que trazia, né, a renda familiar, era alguém que é alguém muito importante dentro daquele seio familiar. Então, desestrutura esse processo, né? Então, a gente precisa entender
quem é o paciente naquela família, como aquela família está organizada para poder trazer esse alívio e esse cuidado. Por isso que é importante a assistência social, né? Às vezes na questão de resolver aposentadoria, de resolver alguma questão burocrática relacionada a recurso, porque a gente sabe a importância do recurso quando se fica doente, né? E não só do hospital, porque às vezes consegue fazer todo o tratamento pelo SUS, mas tem água, tem luz, tem comida, tem uma série de questões, né, que precisam ser vistas também. E as contas chegam, né? O mundo não para, né? O mundo continua acontecendo. Então, a assistência social nos ajuda, assim, brilhantemente nisso. Tem a questão emocional, então nós temos as psicólogas na equipe. Então, mexe muito com essa questão psíquica do paciente, né? Você recebeu uma notícia, assim, que muda a sua estrutura, né? Que você acaba perdendo a noção de quem você é no mundo e você tem que ressignificar todo esse processo, né? Porque muitas vezes você não vai poder voltar para o trabalho que você tinha, você vai ter que mudar o seu dia a dia, a sua rotina, né? Coisas que você fazia sozinho, você vai passar a depender de outras pessoas para fazer. Ou talvez coisas que não fazia porque não dava importância. E aí depois passou a dar importância. É isso. Então a gente fala de um processo de ressignificação da vida, né? E de como aquela pessoa vai caminhar dali para frente juntamente com a sua família. Então é algo muito profundo, né? Quando a gente para analisar, eu não estou falando só de uma doença, eu estou falando da vida de uma pessoa que impacta na vida da família dela também. Então, são muitos fatores que a gente precisa ponderar, que a gente precisa cuidar, precisa ser visto, né? Eu sempre digo que quando o paciente tem um espaço onde ele pode trazer a angústia que ele está sentindo, este falar, ele faz parte da cura também, né? E não necessariamente uma cura física. Então, a gente fala de coisas muito mais profundas nesse cuidado, né? E quando a gente tem essa comissão, essa equipe, a gente consegue começar a fazer esse trabalho. E é um trabalho lindíssimo, né? É um trabalho lindíssimo. A gente acompanha assim, meu Deus, assim, tu diz assim, olha, gente, é uma conversa, é um carinho, sabe? São detalhes tão pequenos que fazem toda a diferença, né? Naquela nova trajetória que a pessoa está iniciando, né? Vamos falar agora da psiquiatria. Vamos. Hoje nós somos referência, certo, doutora? E a gente tem aí uma ala masculina, feminina, que é pelo SUS. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho como é que funciona, porque as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas eu quero uma vaguinha lá em Laguna. Então, nós temos hoje 40 leitos, são 30 leitos SUS e 10 leitos particulares. Tá. O leito SUS, ele é regulado via o Sistema de Regulação de Leitos do Estado, né? Então, existe uma fila estadual, né? Esse paciente passa pelo CAPS, passa por uma avaliação psiquiátrica e é indicada a internação. Então, ele entra nessa fila, que vai depender da gravidade que ele tá, o local na fila onde ele vai ficar. Então, toda semana existe internação, todos os dias, na verdade, existe internação no nosso hospital e a gente vagou, vamos supor, naquele dia, 4 leitos. Eles são ofertados ao Estado e o Estado que orienta quem vai fazer, né, quem vai ocupar aqueles leitos. Então pode vir de Jaguaruna, de Tubarão? Pode, a gente recebe, né, pacientes de toda a região. Claro que o Sistema de Regulação do Estado prioriza o local mais próximo, né? Sim. Mas a gente recebe pessoas do estado inteiro. Então, não existe como... Ah, a doutora é presidente do hospital, arruma uma vaguinha lá. Doutora, arruma uma vaguinha pra minha sobrinha. Isso, e a gente explica, olha, funciona dessa forma, não tem como a gente burlar isso, né? São leitos que não são regulados pelo hospital. Não são nossos, né? Não são nossos. Apesar de a gente cuidar, né? De a gente estar lá com a equipe, manter. Esses leitos, eles são do estado, né? E a gente recebe um valor do estado por esses leitos. Então, a gente precisa respeitar esse processo, né? Então, e os particulares? Os particulares, eles funcionam com a nossa equipe, né? Nós temos uma equipe de psiquiatria que faz a avaliação desses pacientes e eles são encaminhados por psiquiatras de toda a região. Então, eu sou psiquiatra em Sangão, e eu tenho um paciente que eu indiquei internação, ele tem plano, ele quer fazer particular, eu entro em contato com o Hospital de Laguna, converso com o psiquiatra lá, explico a situação toda, e esse paciente é encaminhado, é recebido pela nossa equipe lá e internado na nossa ala. Então não existe uma regulação para os 10 leitos particulares? Não, isso é feito pela nossa equipe do hospital. Pela nossa equipe do hospital. Isso. Então fica a dica, nós temos 10 leitos particulares no nosso hospital, e é um espaço lindíssimo, né, doutora? Nós atendemos planos de saúde e o particular, né?
ficou com dúvida ainda para saber um pouquinho mais sobre esse departamento da psiquiatria, como funciona o nosso espaço, quer fazer uma visita para estar conhecendo, né, doutora? Claro, fica o convite aos psiquiatras da região, né? A gente sabe então faz o a convite dificuldade. Aí, doutora. Venham visitar o nosso espaço, conversar com a nossa equipe, né? A gente tem essa abertura para trocar, né? Esse conhecimento sobre o paciente, sobre as necessidades, né? Essa abertura para o psiquiatra ir lá, visitar, conhecer o espaço, acompanhar o seu paciente lá. E se o familiar quiser conhecer o nosso espaço? Também temos pode fazer a visita. Pode ligar, né, no número que deve estar aparecendo aqui embaixo, em algum lugar. Agenda essa visita com o nosso pessoal. Eles vão mostrar o espaço, vão explicar, né, como é que funciona o tratamento, né? Então existem, não é só ir lá e ficar tomando medicamento. Existem atividades que são feitas, né? Que eu já ia perguntar para a doutora. Existe todo um plano terapêutico, né, associado a esse tratamento. Então é muito interessante. Nós estamos com uma equipe fantástica, né, muito bem formada, muito estruturada para receber esses pacientes. Então, agende a sua visita lá, venha conhecer o nosso espaço. É isso aí, gente. O telefone está aqui para estar agendando visita. De repente, você que é um profissional psiquiatra, quer conhecer o nosso espaço, agenda a visita aqui. Ou, de repente, né, você tem um familiar que precisa ser acolhido, entre em contato aqui e agende uma visita também, tá? Doutora, quando a gente fala da questão psiquiátrica, como que a doutora vê a humanidade hoje, referente a esse assunto? Então, Fê, recentemente eu até tive num simpósio de espiritualidade que abordamos, né, esse assunto lá. A gente vive hoje uma era do barulho, né? A gente não silencia mais. É o tempo inteiro o celular do lado, apita um negócio, TV, né? É muita informação. Então a gente não consegue mais ter um tempo de repousar a mente, de descansar. A gente parece que está sempre correndo atrás da máquina sem um respiro, né? E isso acaba adoecendo. Quando a gente não consegue ter tempo para se escutar, para silenciar, isso vai trazer uma série de questões emocionais e psicológicas. Isso acaba, muitas vezes, né, levando a uma desestruturação psíquica, né? Então, acaba levando a uma doença mental. Então, a gente vê uma crescente, né, absurda dessas doenças. Então, eu entendo que a forma como o mundo está se estruturando, né, teremos cada vez mais esse problema com a saúde mental e essa dificuldade de desacelerar, né? Isso traz uma ansiedade e muitas vezes pode desencadear numa doença, né? E o corpo sinaliza, doutora? Com certeza, nosso corpo dá sinais o tempo todo. Uhum. Só que é isso, se a gente não consegue silenciar para nos escutar, a gente não vai entender esses sinais, né? Então, sim, a gente tá sempre... o corpo sempre pede ajuda, né? Sempre tem né, aquela coisa da estafa, do estresse, né? A gente, é o corpo sinalizando, olha, não tá legal, né? Vai precisar parar, vai precisar mudar o percurso. Mas muitas vezes a gente não consegue ouvir, né? E acaba culminando numa depressão, numa ansiedade generalizada, em alguma doença que precisa daí sim de cuidados. E a doutora vê que hoje as crianças também já estão indo num caminho já difícil? Aí opinião, né? É claro, sim, aqui Eu não trabalho com crianças, mas a gente vê o acesso às telas, né, muito precoce, né? Então, bebês, né, tendo acesso assim, e não é um pouquinho, né, um consumo excessivo, né? E aí já tem diversos estudos mostrando o impacto na saúde cognitiva e mental que isso causa. Os bebezinhos, eles já nascem procurando a câmera, né? Fazendo assim, né, com o dedinho já. Bem assim. Doutora, vamos falar um pouquinho dos desafios e das conquistas como presidente do nosso hospital? Tu já comentou um pouquinho ali, né? Tu já veio fazendo ali a trajetória, né? Sim. Mas assim, vamos lá, top 1. Qual foi o desafio, assim, quando tu iniciou, que tu, esse aí eu acho que eu não viro? Então, pandemia, né? Ali caí de paraquedas nesse imagina. Ninguém sabia o que era. A pandemia estourou em março, começo de abril eu assumi. Então, tinha 2 semanas de pandemia. Então, foi um desafio muito grande, né? Porque a gente, no começo eu não sabia o que era, né? Então, foi algo, assim, de repercussão mundial, né? E aquela dificuldade de acessar
medicamentos e EPIs que a gente teve, né? A questão da implantação da UTI, que ela veio naquele mesmo ano de 2020, né? Inauguramos ela em agosto, então a gente montou uma UTI em 30 dias. Todo mundo precisava de UTI? Não, era né, uma coisa assim, tanto que se estruturou UTIs no estado inteiro, né? Muitos leitos de UTI mesmo assim faltava, porque realmente foi E viram quão é importante processo, ter uma UTI, né? sim. E a gente conseguiu startar a nossa UTI em 30 dias. Isso foi um desafio enorme, né? Porque a gente estava com... O mundo estava com falta de equipamento, falta de material, então foi realmente, assim, uma dedicação muito intensa da nossa equipe. Né? Eram 24 horas pensando nisso, a gente não tinha pausa, né? Até porque era isso, a gente não podia ter pausa, porque cada momento que tu parava, morria mais um. Então a gente precisava daqueles leitos, né? Não a gente, né? As pessoas, né? Precisavam, enquanto sociedade, a gente precisava dar a nossa parcela. Então eu lembro que foi bem difícil essa decisão, porque nós estávamos começando a equilibrar o hospital. Então a gente veio de 2019, um ano muito difícil, que o hospital passou muito próximo de fechar as portas, né? Qual o impacto que teria dado para a cidade? Imagina passar uma pandemia sem um hospital. Nós atendemos muitas pessoas, a gente abriu muitos leitos, não só de UTI, mas leitos de enfermaria, né? Então a gente atendeu pessoas da região inteira, porque era aquilo, não se tinha leitos nos hospitais maiores e começava a ir para os menores, e os menores já cheios, então... Transbordando. Sim, a gente chegou a ter 45 leitos dedicados ao Covid. Aí tu imagina isso ao longo aí de 2 anos, quantas pessoas passaram pelo hospital, né? Quanta gente a gente conseguiu salvar. Então, o impacto eu não consigo mensurar, assim, mas seria muito grande, com certeza. A doutora pegou Covid? Eu peguei Covid depois, em 2020, no finalzinho de 2022. Já tinha passado? Já estava vacinada, já estava... Mas naquele processo ali, 2021, até metade de 2020, 2021, né? Não peguei. Não, cuidava muito. Independente de religião, né? Mas tem um cuidado, né? Parece, né? Deus cuida, sei, enfim. Eu tinha realmente um cuidado muito grande com os EPIs, porque eu tinha muito medo de levar para casa, né? Meu marido não é da área da saúde, minha família, ninguém é da área da saúde. Então eu pensava, meu Deus, estou cuidando de todo mundo aqui, eu preciso cuidar deles também, né? Então eu era até neurótica, assim, com o protocolo, assim, né? Tinha que seguir. Então cuidava, luva, máscara, álcool, tudo, assim. Então, eu fiz esse protocolo para chegar em casa, tirar, né, a roupa que eu usava no hospital, o sapato, calçado, tudo, era tudo muito cuidado, porque eu tinha realmente muito medo, porque eu vi muita gente morrer, né? Eu tava lá, eu recebia a pessoa na emergência, eu cuidava na enfermaria, ela subia pra UTI, e dali não saía. Então, muitas vezes não conseguia nem entrava conversando. Muitos. A gente, né, não no Hospital de Laguna, mas a gente presenciou em outro que a gente atende, a pessoa entrar falando, se despedir da família porque ia ser entubado, né? São cenas que a gente nunca havia vivido na saúde, né? E eu espero que nunca a gente volte a viver isso, mas são cenas que elas, volta e meia, elas ecoam na minha memória ainda, assim, de ver pacientes entrando como tu descreveu, entrando, andando, a gente fazia os exames e via que o pulmão estava muito comprometido, né? O exame de gasometria mostrava que não ia dar volta, né? A gente conseguia entender, a depender do momento da doença, né? Se já tivesse com o pulmão muito comprometido nos primeiros dias de doença, a gente sabia que ela não ia conseguir passar aquele período de replicação viral ali nos 8, 10 dias. Então, era assim, estava conversando, né, com a pessoa e sabia que muito pouco provável ela conseguiria sair. Então era uma coisa horrível, assim, porque a gente se sentia realmente impotente. Parecia que não era real, né? Não era real. Um filme de terror. Sim, imagina, em Laguna teve dias que a gente chegou a dar 5, 6 notícias de óbito num dia. Nossa! Uma cidade de 40 mil habitantes, 45 mil. Bastante, né? Muito, foi muito. Naquele auge, né, ali do verão ali de 2021, que, assim, foi horrível, assim. E aí eu lembro de sair do hospital, eu passava
muitas horas, né, dentro do hospital, tinha a questão da gestão, tinha a questão dos pacientes, eram muitos pacientes, muitos colegas ficando doentes também. Então a gente cobriu os plantões. assim, vou sair, não, o fulano não vem porque testou positivo para Covid, fica até achar outra pessoa que venha. Então foi um volume de trabalho muito grande, né? E não tinha assim como você ir para casa em paz, sabendo que aquela montoeira de paciente ia ficar sem alguém para assistir. Então você ficava, né? Era uma coisa que nem passava pela cabeça de você, não, eu tô cansado, vou descansar. Não tinha como, não existia essa tranquilidade para descansar. Chegava, tomava né? banho, vou descansar. Não tinha. Então foi um período ali muito complexo, assim, né? Eu tenho certeza que para todos os profissionais da saúde que trabalharam assim muito próximos, né, dos pacientes e vendo aquela rotina, né, de pacientes chegando, era surreal, assim, é de emocionar até hoje a gente lembrar dos pacientes e das pessoas que passaram ali. E claro, dos casos de superação que a gente viu, né, de pessoas que a gente conseguiu, que a gente acompanhou e essa pessoa se salvou e saiu, né, então tem pacientes que eu converso até hoje, né, porque realmente foi um período muito, assim, impensável, né. É que assim, né, enfim, né, tu tem formação, mas eu e outras pessoas que não têm, né, pra nós já era pânico, né, geral, né, porque tu não sabia com o que tu tava lidando, tu não sabia se tu abraçava, tu pegava no primeiro momento, né? Então tu não sabia se tu usava óculos, tu não usava, se tu usava máscara. Não tinha como saber, porque não se sabia direito como era a transmissão Sim. No começo, não se tinha vacina, não se tinha tratamento, não se tinha. Né? A gente foi aprendendo no decorrer da pandemia a lidar com aquele processo. Né? Qual foi a maior lição que tu tirou da pandemia? Foi de a gente vivenciar na pele de que a gente não tem controle das coisas. Né? Porque eu acho que o ser humano está sempre no processo de ter controle. Né? Não, isso aqui eu controlo, isso aqui não é. E a pandemia veio para mostrar que não. Né? Que a gente não tem controle. Então a gente tem que viver a vida sempre com isso, né, na mente, assim, que tem coisas que a gente não controla e que vão acontecer e que a gente precisa estar vivendo a vida de acordo com as coisas que a gente acredita. Né? Então, eu vivenciei muitas cenas de pessoas, né, sentindo que a morte se aproximava e de coisas que elas falavam, de arrependimentos, né, de por que não fiz aquilo, por que eu fiz isso, enfim. Por que eu não visitei, por que eu não falei que amava? É isso. Então, são coisas que ficaram muito marcadas para mim, assim, de que nós não temos o controle das coisas. Né? Que a gente precisa entender que existe algo maior e que o desapego desse controle faz com que a gente viva uma vida mais plena. Verdade, verdade. Às vezes a gente não ia lá na casa da mãe, na casa do pai, né, doutora? Porque e passou a ser tão importante depois que a gente não podia ir. Porque de alguma forma a gente tinha, né, inconsciente até de que a gente controla o tempo, né? Então não vou hoje, porque eu vou semana que vem, eu tenho trabalho, eu tenho isso, mas o tempo tá passando, né? O tempo tá passando, as coisas estão acontecendo. A doutora tá falando pra mim, eu acho. E essa questão da falta do controle não é que é descontrolado, mas é que é isso, são coisas que a gente não tem controle. A gente não tem controle do dia que a gente vai morrer, da doença que a gente vai ter, de como vai ser o dia de amanhã. A gente planeja, mas controle é diferente, né? Então, acho que essa foi a maior lição que a pandemia me deixou. Doutora é casada? Sou. Tem filhos? Tenho. Que idade que tem a bebê? 2 aninhos. 2 aninhos. Qual é o nome da bebê? Nalu. Nalu, um beijão pra Nalu. Doutora, a gente sabe que a doutora, né, hoje já tá um período aí grande no hospital, né? Quais são os projetos pro futuro, pro nosso hospital? O que a doutora deseja? Né? O que a doutora desenhou junto com a nossa equipe, né? Para o nosso hospital nos próximos anos? Então, o nosso foco principal é a gente conseguir equalizar as finanças, né? Então, a questão financeira ela ainda é muito presente, né? A dificuldade financeira para fechar o mês, né? Esse equilíbrio financeiro. A doutora saberia dizer o número que o hospital fecha negativo mensalmente, não? Em torno de 600 mil.
600 mil reais. Isso assim, tudo muito chuleado, né, doutora? Muito, muito. Então, hoje nós somos um hospital de média complexidade, com 107 leitos ativos, quase 300 colaboradores. Então, não é mais o hospital de Laguna. 5, 6 anos atrás, né? Que não é só de Laguna. Em torno de 100 e poucos funcionários. O hospital cresceu muito, né? E a partir disso, ofertou mais serviços, mas isso também aumenta a conta no final do mês, né? Então, o nosso planejamento estratégico, ele está todo voltado para a questão financeira, para que a gente busque esse equilíbrio, né? A partir disso, a gente tem uma série de linhas a desenvolver para trazer mais serviços para a população, né? Mas acho que o primeiro foco é a gente conseguir equilibrar o mês para daí voltar a crescer, trazer novos serviços, né? A gente tem algumas coisas alinhadas já, né? Que a gente entende que apesar de impactar no aumento de custo, vão trazer recurso vão equilibrar, né? Então, a gente está colocando para frente que é um serviço de oftalmologia, que é aumentar as cirurgias eletivas. Então, a gente está crescendo, mas talvez não no passo que a gente gostaria nesse momento. Então, o primeiro caminho é o equilíbrio financeiro, para daí o crescimento voltar a ser como estava sendo nos anos anteriores a 2023. Porque apesar da pandemia, o hospital desenvolveu, a gente conseguiu crescer, né? Talvez até pela urgência e a necessidade que a pandemia nos trouxe, vai indo, né? A gente precisava de uma UTI, a gente precisava de exames, né, de um CDI sólido, né, com ressonância, com tomografia, né, com exames mais modernos, né? Então a gente desenvolveu nesse sentido, né? Então talvez por conta da necessidade, mas a gente cresceu, né? A gente cresceu em mais de 60% em oferta de serviço. E a gente teve que dar uma estagnada por conta dessa crise que aconteceu em 2023 e a nossa ideia é voltar a crescer. E aí a gente já provavelmente vai dar um passo maior, porque já não estamos mais lá embaixo, né? A gente já subiu um degrau. Mas para que a gente possa fazer isso de forma sólida, né? De forma sólida, bem planejada, a gente precisa equilibrar o mês. Recurso. É recurso, né? Imagina que você oferta um serviço que custa 100 e você recebe de volta 30. Não vai fechar a conta, né? Então, essa que conta... todo mês fica os 70 devendo ali, né? E aí isso vai crescendo, né? Multiplica. A gente precisa equalizar, né? Até para que a gente tenha credibilidade com as pessoas que prestam serviço, que a gente conquiste isso, né? E isso seja sólido. Então, a gente está trabalhando arduamente para que isso aconteça. Temos bastantes caminhos para chegar nesse lugar, né? Então, eu acho que vai acontecer, mas, como eu sempre falo, a gente precisa crescer de forma sólida, com o pé no chão. Devagar, né? É um passo de cada vez, né, doutora? É isso. E também quando a gente fala, e eu sempre falo isso em todos os podcasts que a gente faz, o hospital tem 170 anos de história, tem uma estrutura antiga. É como a nossa casa, a gente não tem que manter ali, né? Fazendo ali as reforminhas e tal. Não é só folha de pagamento no hospital, não é só medicamento, não é só médico, né, doutora? Não é. É toda uma estrutura que é uma estrutura antiga. O prédio atual do hospital tem quase 100 anos. Tempo, hein? Tem bastante. Né? Tem áreas, claro, áreas um pouco mais recentes, mas tem áreas muito antigas, né? Então, quando a gente vai fazer e quando a gente vai fazer uma reforma, a gente nunca sabe o que vai encontrar atrás daquelas paredes, né? Porque a gente não tem projetos que já se perderam, parte elétrica, né? Encanamento? Isso, o hospital fez 170 anos, tem projetos que se perderam no caminho, né? Então, a gente não tem como saber exatamente o que tem atrás daquelas paredes. Então, é sempre mais complexo, né? E quando a gente assumiu ali em 2019, a gente assumiu uma estrutura bastante sucateada, né? Que recebia pouco cuidado, né, por questões, né, de falta de recurso, enfim, né, e a gente conseguir fazer o que fizemos nesses 5, 6 anos já foi um avanço, né. Hoje o hospital tem a sua maior parte pelo menos pintada, né, e reformada minimamente para atender os pacientes. Então, claro, vai ter um espaço que vai ter uma infiltração, vai ter um espaço que não vai estar como a gente gostaria, mas se a gente já fecha negativo, né,
Todos 600, os meses. 600 mil. Todos os meses. Não sobra um recurso tão grande para a gente sair reformando o hospital de cabo a rabo. Era vontade, com certeza. Existe até um projeto, né, doutora, da parte mais antiga do hospital, né? Existe um projeto que a gente está captando recurso, né? Que a gente está caminhando bem, que é para fazer a restauração de toda essa ala, né? E vai sair, tenho certeza, não tenho dúvida. Eu também creio. Mas as coisas têm o seu tempo para acontecer. Né? Eu quero pegar o teu gancho já, até falar pro pessoal que está nos assistindo em casa. Quando se fala da questão de projeto, da parte hidráulica, da parte elétrica, até a gente recebeu do Nelson, quero mandar um beijão aqui pro Nelson, ele enviou uma caixa lá para nossa diretora administrativa com os guardados do nosso hospital. Então, quando a gente precisa fazer uma reforma, como a gente está fazendo agora no pronto-socorro, né, doutora? A gente não sabe o que a gente vai encontrar. Não sabe. Às vezes um vazamento demora 2, 3 semanas pra achar de onde é que tá vindo. A gente deduz que é aqui, mas às vezes não é. Quebra aqui, quebra lá e tal, porque a gente não tem projeto daquilo ali. É muito antigo. É muito antigo, né? Então, pessoal, tem que acalmar os ânimos aí, porque a gente tá fazendo mais devagar. Isso. Até porque 600 mil reais negativo esse mês, o mês que vem, vai multiplicando pra ver quanto que dá, né, doutora? Dá um monte, né? Dá um monte. Doutora, a gente sabe, aí a gente começou uma parceria com o hospital faz alguns meses, e a doutora sempre bate muito na questão da transparência, né? E a doutora encampou alguns projetos, que foi a questão da ouvidoria, de ouvir de fato as pessoas, né? Até o telefone da ouvidoria está aqui, tá, gente? Não recebemos ligação, não recebemos áudio, somente, escreve lá pelo WhatsApp, tá? Doutora aí recebe tudo, né, doutora? As mensagenzinhas lá. Para ouvir a população e também a ouvidoria em loco, porque nós vamos lá dentro do hospital ouvir você. E agora a gente tá com um projeto que a gente iniciou agora, que é ouvir você no pronto-socorro. É isso aí mesmo, nós queremos te ouvir. E eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso, que dentro disso também vem o hospital na comunidade. Então, eu sempre entendo que conversando a gente consegue resolver as coisas, né? Se entende. Isso. Então, a ideia é ouvir, né, quem usa o serviço do hospital. A ideia é a gente ter esse canal aberto com a comunidade para ouvir as críticas, que a gente entende que é ouvindo quem usa o serviço que a gente vai conseguir caminhar da forma que precisa, né? Nada mais claro do que entender a necessidade de quem está lá usando, né? Então, a comunidade tem esse canal aberto, usa esse canal, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas a gente manda mensagem e não resolve. Nem sempre a gente vai conseguir resolver no tempo que se gostaria, né? Mas a gente escuta todo mundo, a gente faz um balanço mensal de todas as ouvidorias que a gente recebe, para sim essa voz, né, que eu entendo como a voz de quem usa o serviço, fazer parte do nosso planejamento. Então, não é algo que a doutora Tati pensou e ela vai resolver fazer. Não, a gente tem todo um planejamento estratégico e a voz da comunidade é o nosso pilar, né? É aonde a gente vai conseguir estruturar as mudanças necessárias. Então, é importante, né? Então, chamo aqui mais uma vez, use o serviço de ouvidoria, use esse canal para conversar com o hospital, para trazer para a gente as necessidades, porque é sim ouvido, é sim esmiuçado, né? A gente faz todos os meses um encontro para entender quais foram as principais ouvidorias, quais foram as principais reclamações, para direcionar esse caminho e poder ofertar um atendimento de melhor qualidade. Vou trazer já aqui um ponto e eu gostaria que a doutora falasse, tá? Quando as pessoas nos procuram na ouvidoria, a ouvidoria do hospital é 24 horas, tá, gente? Então, essa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, chama lá que tem alguém para responder você. As pessoas procuram muito, doutora, assim, eu tô com um paciente aí, um parente, um tio, um primo, um sobrinho, e eu quero saber se ele está no hospital. E as pessoas, não, mas eu quero saber, eu tô aflita, eu tô ansiosa, eu quero saber porque eu soube que foi acidente e tal e tal. E as pessoas não entendem, né? E foi aquilo que a doutora falou. A gente quer entender o que está acontecendo, só que nós não garantimos que vamos resolver, né? Porque tem outra pessoa, a gente passa para a coordenação e a coordenação nos dá um feedback. Mas quando se fala em saber dado de paciente, se está no hospital, se fez cirurgia, quando que vai ter alta, a ouvidoria pode passar, presidente? Então, a gente precisa cumprir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, isso protege o paciente que está lá com a gente.
né? A gente nem sempre sabe quem está do outro lado da linha. Então, a gente precisa seguir algumas regras, né? E que são leis, não é algo do hospital, são leis, né? A LGPD existe para isso, para preservar aquele paciente. Então, a gente não pode ofertar dados, né? Conforme as pessoas nos demandam, né? Existem os caminhos para isso, existem as formas para isso acontecer. Então, sim, a gente precisa fazer exatamente como a lei manda. Né? Então, nem sempre você vai ter essa informação buscando na ouvidoria, mas você vai ter a orientação de como fazer isso. Né? Eu quero mandar um grande abraço aqui já para o Dr. Maurício, nosso coordenador do pronto-socorro, que está sempre comigo me auxiliando, né? Porque a gente não está lá para mensurar a dor do outro. Não, a gente está lá para aliviar esse sofrimento. Exatamente. Né? E está fora da pauta, mas eu já vou aproveitar que a presidente está aqui, está aberto para responder. Doutora, quando a gente fala de pronto-socorro, tá? As pessoas, mas eu recebi a classificação verde, eu vou ligar lá para presidente do hospital, onde é que já se viu? Então, o hospital usa a classificação de risco do estado, né? Então também não é algo inventado da nossa cabeça, né? Isso foi uma implementação, é algo estudado, né, por pessoas que entendem esse processo. Vieram ao hospital, treinaram o nosso pessoal, isso foi implementado e é dessa forma que a gente segue. Para quê? Para que a pessoa que esteja correndo risco de vida seja atendida prioritariamente. Né? Então, eu não posso atender a fila que chega conforme ela chega, eu preciso atender conforme a emergência e a necessidade de atendimento daquele paciente. Então, a classificação de risco existe para preservar a vida das pessoas. Né? Eu acho que talvez o passo que as pessoas entendam que a classificação existe para a gente entender quem é mais grave e atender com mais rapidez a pessoa que é mais grave, elas se acalmem um pouco. Né, daquela angústia, vai ser atendido, mas vai ter que esperar quem está com mais risco ser atendido primeiro. E isso acontece em todas as emergências do país, não é só na nossa, né? E isso é para a gente conseguir atender com mais rapidez quem precisa daquele atendimento mais urgente. Né? Tati, vamos dar assim um geralzão sobre a gestão do nosso hospital. A gente já sabe que as emendas que vêm, vou mandar de novo aqui um grande abraço a todos, né? Quero mandar aqui um abraço, a gente fez uma ação, né, com a Marinha, 700 quilos, né, de alimento para o nosso hospital. Sim. Então manda um abraço aí, presidente. Manda um abraço, fica o nosso agradecimento. Toda a ajuda que vem ao hospital, ela é muito bem-vinda, né? De novo, temos um déficit enorme por mês, então alimentos, né, essas ajudas, essas doações que vêm, a doação pela conta de luz, isso tudo ajuda o hospital a seguir fazendo o seu trabalho. Né? Então, um agradecimento do Hospital à Marinha e a todos os nossos apoiadores, né? As pessoas que fazem doação, que entendem a importância do hospital, que entendem essa mudança na gestão também, né? Porque eu acho que isso também... Está claro, tá? Isso está claro, todo mundo que a gente conversa. E isso traz, eu acho que credibilidade também, né? Para você saber que a sua doação, o recurso que você está querendo colocar ali vai ser usado da forma como está sendo dito que vai, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento, é de extrema importância que a sociedade entenda isso e venha com a gente, né? Fazer um hospital melhor. Não depende só da gente que tá ali, mas sim de toda a comunidade, né? De toda a comunidade. Eu já vou fazer uma pergunta para a doutora. Vamos. Do ponto de vista da doutora, qual a importância de Laguna? Porque o hospital não é só de Laguna hoje, né? Não, já a virou um hospital maior, né? De ter um hospital como o nosso. Então, a gente acaba absorvendo uma demanda de média complexidade que desafoga o hospital da região, que seria o Hospital de Tubarão, né, Nossa Senhora da Conceição, que atende alta complexidade. A gente desafoga esse hospital para que ele possa atender essas demandas mais complexas. Então, não só o nosso, como os hospitais todos da região têm uma função muito importante quando a gente pensa na saúde macro. Né? A gente tem um hospital que atende alta complexidade e os hospitais da região absorvem a média complexidade, que é o maior volume. Então, são hospitais que fazem uma diferença muito grande e precisam ser olhados com carinho, né? Para que a gente possa equilibrar a saúde de toda uma região, não só do município de Laguna, mas da nossa região toda. Que hoje a gente já atende a região toda ali, né? Sim, a gente, na ortopedia a gente recebe pacientes de toda a região, na emergência a gente tem recebido, né?
as pessoas reclamam do tempo de atendimento e da demora, enfim, mas a gente, nos números, vê a procura aumentando, né, de forma bem exponencial pela nossa emergência. Porque apesar de esperar ali 2, 3 horas, alguns dias até um pouquinho mais, ainda assim é menos do que em outros hospitais da região. Né? Então, assim, a gente vê uma busca pelo hospital aumentando. Né? E esse crescimento, ele acaba impactando em desafogar os hospitais, o hospital, né, no caso de Tubarão, que é feito para alta complexidade. E nós somos de média complexidade, isso, né? então isso é pensar, eu acredito, a saúde como um ser vivo e integrado, né? E a gente, claro, tem a sua importância nesse papel, né? Nesse complexo, né? Que é a saúde. Legal. Então... Vou te dizer que assim, doutora, eu sempre digo que assim, o pronto-socorro, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, né, se acontece qualquer coisa na estrada e tal, vai ser trazido pronto-socorro. Sim, é o primeiro socorro que aquela pessoa vai receber, né? É o primeiro socorro. E às vezes as pessoas comentam lá que amam o hospital, fazem parte da nossa família e tal. Ainda bem que nós temos o hospital. Muita gente pergunta para nós aqui, através da ouvidoria ou do direct do Instagram, mas o que o hospital precisa? O que o hospital mais precisa? Doutora, hoje, né, quando a gente fala em doação, aquela ação que nós fizemos com a Marinha e tal, o que o hospital mais necessita hoje falando em alimento? Então, em alimento, leite e grãos, né? Que os grãos a gente consegue estocar, então dá para usar por mais tempo. Então, são coisas que ajudam bastante o hospital, né? Na matéria de alimentos. Isso a gente fala em doação, tem que ser um empresário ou de repente aquela dona de casa que quer fazer uma doação pequenininha? Qualquer pessoa. Nós temos um número que pode entrar em contato, tá né? Aqui. Vamos mostrar aqui embaixo. E o hospital recebe essas doações, agradece, né? Porque cada doação ajuda o hospital a seguir prestando o trabalho que presta. Porque a gente é uma estrutura que hoje é deficitária, então cada coisa que vem, cada doação, cada ajuda vem e faz com que o hospital siga caminhando, né? Então não precisa ser grande empresário, pode ser alguém que, né, sente, né, no seu coração de ajudar, que fica a dica aí, ó. Que em algum momento precisou, que o hospital, né, deu a mão, enfim, que quer retribuir, será muito bem-vindo. Doutora, a gente está quase chegando aí na reta final do nosso podcast, né, no início do nosso projeto, né? Sim. Mas vamos falar um pouquinho das nossas especialidades que nós temos no hospital. Então, hoje a gente atende as 4 grandes áreas, né, que é a emergência, a clínica médica, centro cirúrgico, temos a UTI, temos a psiquiatria. Então, dentro dessas estruturas, a gente tem clínico geral, tem cardiologista, tem intensivista, nefrologista, temos especialistas em cuidado paliativo, né, temos emergencistas, temos cirurgiões, né, e aí dentro das especialidades cirúrgicas a gente tá atendendo ortopedia, temos uma equipe fantástica, né, que atende no hospital, temos a equipe da cirurgia geral, que também outra equipe maravilhosa. Abração para todos. Um abraço enorme. São equipes que têm um diferencial, né, desse cuidado humanizado. A gente preza muito por isso, né, por ser um hospital que tem esse olhar ampliado, humanizado para o paciente. Então, todo mundo que está lá tem essa pegada mais humanizada e essa vontade de fazer esse trabalho diferenciado. Né? Então, desde que assumimos, a gente teve aí um exponencial em especialidades médicas, né? A gente cresceu muito, muitos colegas acreditaram nesse projeto do hospital e embarcaram, passaram por esse processo, né, dessa crise financeira em 2023, então sentiram na pele o que é trabalhar num hospital que atende mais de 90% SUS, a dificuldade que é, né, mas seguem com a gente até hoje, né, então a gente tem... Firme e forte, a gente tem uma equipe muito diferenciada, assim, e eu me orgulho muito, né, de ter colegas que entendem o nosso papel social enquanto médicos e trabalhando para quem mais precisa. Doutora, qual a mensagem que a doutora quer deixar para os profissionais que estão iniciando agora nessa trajetória da saúde aí, médicos, enfermeiros, técnicos, enfim? Então, eu atuo também como preceptora, né? Eu recebo alunos da última fase da medicina e eu sempre falo isso para eles. A gente nunca pode perder a humanidade, né? Tratar o paciente de igual, né? Nós não somos os detentores da sabedoria. Nós temos que conhecer o nosso paciente, entender o que faz sentido para a vida dele e tratar ele como ele gostaria de ser tratado. Então, sempre com muita humildade, com
com muito cuidado, né? Com muita amorosidade nesse processo, muita escuta, né? Hoje eu percebo que a gente tem, acho que até reflexo da sociedade que a gente vive hoje, né? Dessa loucura do dia a dia, as pessoas não se escutam mais, né? E grande parte do nosso trabalho enquanto profissional da saúde é escutar. Então, que consiga, ao longo desse processo de caminhada, seguir tendo uma escutativa para o paciente, presença, né? Que eu acho que é tão importante a gente, quando vai atender um paciente, uma família, estar presente, né? Estar presente, estar escutando, demonstrar interesse, né? Por aquele paciente, pela história de vida dele, pelo que ele está passando. Então, acho que fica a minha dica nesse sentido, né? E dentro da gestão, eu sempre carrego, acho que não só para a gestão, mas para minha vida também, 3 palavras, assim, que quando eu penso assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Elas vêm na minha cabeça, assim, né? Surge essa chuva? A primeira é desapego, né? A gente precisa, claro, se planejar, a gente precisa ter um mínimo de ideia do que vai ser, né, para frente, mas entender que as coisas têm um caminho e que nem sempre a gente vai conseguir ter controle, né? Que foi as questões que eu falei ali, que foi um aprendizado muito grande que a pandemia me trouxe, né? A segunda palavra é a impermanência. Não há bem que dure para sempre, não há mal que perdure para sempre. Então, a gente entender que as coisas são cíclicas, que têm, né, os seus caminhos e que vai mudar, né? Tá muito bom agora, mas vai mudar. Então, que a gente consiga trabalhar com a impermanência das coisas da vida. E, por fim, o amor, né? Que se a gente não coloca amor no que a gente faz, não faz sentido de ser, né? Então, é o meu recado para quem está começando agora, tanto na gestão em saúde, tanto como profissional da saúde, né? Que a gente consiga seguir fazendo o que faz sentido pra gente, né? Que é cuidar, que é ter essa escutativa, que é ter essa compaixão e essa empatia pelos nossos pacientes. Tu sabes, doutora, que tu falando isso, eu lembrei lá do asilo. Gente, tá chegando ao fim, mas vamos falar um pouquinho desse projeto? Vamos falar? Vamos sim. Doutora, a gente iniciou um projeto, começou agora, recente, né? Que foi o Hospital no Asilo, né? Vamos falar um pouquinho. Por quê, doutora? Então, isso já era uma vontade antiga, né? É uma estrutura que já está na cidade há muitos anos e que faz muito pela cidade, né? Que acolhe ali, são 31 idosos que estão lá, moradores, né? Moradores. E a gente vê que existe dificuldade, né, de acesso à saúde, que existe dificuldade de ter, assim, um atendimento contínuo, né, e muitas vezes a gente recebe esses pacientes lá no hospital, né, quando tem uma infecção, que precisa internar, enfim, eles acabam chegando lá. Então, entre a nossa equipe, começou a conversar disso, até um pouquinho antes da pandemia, quando a gente, final de 2019, já existia essa vontade. Aí veio a pandemia, a questão de entrar em locais fechados e todo aquele processo, faltando profissional, isso acabou ficando em stand-by. E aí, esse ano, isso veio e a gente conseguiu, enfim, colocar em prática, que é uma equipe do hospital visitar o asilo uma vez por mês para fazer o cuidado continuado desses moradores do asilo, né? Então, tem sido um projeto muito legal. A gente vê, eles nos esperam, assim, né, a querem alegria, contar suas histórias. Sim. Então, é um lugar onde a gente consegue colocar em prática essas coisas que eu falei, essa escutativa, essa empatia, esse cuidado, né? Então, quero mandar um abraço pro pessoal do asilo, que sempre nos recebe muito bem lá. E que essa parceria, todos os moradores. E que essa parceria continue, né, por muito tempo. E que isso, talvez, toque no coração de mais pessoas para que se aproximem dessa instituição, que ajudem, né, porque eles precisam sim de ajuda, e que eu entendo que uma sociedade que se dá as mãos caminha mais longe, né? Boa! E são histórias, né? Nós estamos chegando ao fim desse podcast, né? Gestão e Saúde com a doutora Tatiana. Doutora, o espaço agora, a câmera está aberta para os agradecimentos. A doutora quer agradecer alguém, a equipe no geral, enfim, fica à vontade. Quero sim, quero deixar meu agradecimento a toda a equipe do hospital, que faz o hospital acontecer, né? Não é a doutora Tati sozinha, nós somos uma equipe muito numerosa, né? E todo dia a gente está lá dando sangue para que o hospital
continue nos trilhos e continue crescendo, desenvolvendo e chegando no que é de fato o nosso propósito, que é a excelência no cuidar. Então, a gente caminha sempre com esse foco e cada dia se dedicando, né, e estando presente. Então, o meu agradecimento vai para a equipe. Eu sei do nosso esforço diário, eu sei da dedicação diária que é. Então, meu muito obrigado por fazer acontecer o hospital. Fica também o agradecimento a toda a comunidade de Laguna, região que também usa o nosso hospital. Também gostaria de deixar aqui um agradecimento especial ao poder público, que também apoia o hospital. E assim a gente entende que toda a comunidade, poder público, a sociedade lagunense, caminhando conjuntamente ao hospital, a gente cresce, se desenvolve e consegue, de fato, prestar a saúde de qualidade que todo mundo merece. Então fica aqui nosso agradecimento. Muito obrigada a todos. Fê, aproveitando a oportunidade também, quero deixar aqui o nosso agradecimento a todo mundo que usa o nosso canal de ouvidoria, que deixa lá o seu depoimento, que traz lá a sua crítica construtiva, que conta como foi a sua experiência no hospital. Isso faz com que a gente cresça e que a gente consiga entender a real necessidade de quem usa nosso serviço, né? Então fica aqui um agradecimento muito especial a quem usa nosso canal de ouvidoria. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui. Esse é o primeiro, né? Primeiro. É o primeiro. Virão os próximos. Sim. Virão os próximos aí, né? Tá com dúvida, quer saber como é que funciona a nossa maternidade, a nossa psiquiatria, o nosso pronto-socorro, centro cirúrgico, CDI. Manda a pergunta aqui, que no próximo podcast, Gestão e Saúde, a doutora vai estar respondendo, tá? Então fica ligadinho aí. Mas enfim, surgiu outra dúvida, quer saber o horário de visita, porque surge muito. Chama também na ouvidoria, que a ouvidoria vai estar respondendo para você. Ou vai lá no Instagram do hospital, que lá tem todas as informações, ou no site do hospital. E fica ligado que o hospital estará na comunidade, que quem sabe é na sua comunidade, né, doutora? Logo, logo estaremos nas comunidades de Laguna. É isso aí. A princípio não terá café não, tá? Então, é um bate-papo somente, né, doutora? Sim, sim. Doutora, a câmera é tua. Quiser se despedir, fica à vontade. Então, me despeço de vocês hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe. Nos acompanhem nos próximos. A gente vai trazer aqui pessoas especiais que fazem parte da história do hospital, que constroem o hospital a cada dia com a gente. Acompanhe os próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí. Ok, doutora, muito obrigada, né, por estar aqui nos estúdios do Grupo Nova Era, né? E fica ligadinho, segue o hospital aí nas redes sociais, manda a sua dúvida. Nossa presidente aí fica a par de tudo o que acontece, ela tá bem ligada, conectada, porque ela também é médica, tá lá no hospital atendendo, né, doutora? Uhum. Todo mundo quer a doutora Tati, né? Mas nem sempre é possível, porque também é presidente do nosso hospital. Então eu agradeço a presença de todos e até o próximo podcast Gestão e Saúde com a doutora Tatiana, presidente do nosso hospital. Um abraço, valeu!